Oi, como você está? Olá! Aqui está tudo bem, espero que aí também. Viajar e poder conhecer um pouco da cultura e as obras de arquitetura conhecidas naquela região é muito satisfatório. Museus, igrejas, edifícios, construídos pelo mundo têm resistido ao tempo e proporcionam maior conhecimento sobre a cultura e a história. Algumas obras arquitetônicas, além de deslumbrantes, são impressionantes pelo projeto de forma geral, sendo de forma artística ou pela sua tecnologia, que tornam algumas tão conhecidas e famosas. Conheça 5 obras incríveis aqui no Bugamente. 1. Ópera de Sydney, Austrália. A Ópera de Sydney é considerada uma das obras arquitetônicas mais famosas mundialmente. Seu design é inovador e ousado, foi desenvolvido por George Hudson. O edifício é composto de 3 conchas interligadas que servem de cobertura para as salas de espetáculos, além de outras instalações. Depois de mais de 40 anos de funcionamento, essa grande obra se tornou o símbolo da nação australiana. Hudson ganhou o concurso internacional de arquitetura para a Ópera de Sydney em 1957, aos 38 anos. Havia 232 candidatos e terá sido o arquiteto finlandês Eero Saarinen, que fazia parte do júri, a apoiar o seu projeto. Fez a obra com o engenheiro anglo-dinamarquês Ove Arup e o edifício demorou anos a ser construído, de 1956 a 1973. A polêmica instalou-se, em 1966, quando George Hudson abandonou a direção da obra e a Austrália, para onde se tinha mudado com a sua família. As razões deste afastamento terão sido as divergências que o arquiteto teve com o seu cliente por causa da acústica e da derrapagem no orçamento, em mais de 1000%. Quando o edifício da Ópera de Sydney ficou concluído em 1973, constituiu uma marca geográfica, na verdadeira acepção da palavra, que colocou a Oceania no mapa mundial. A Ópera de Sydney tem cerca de 1000 divisões, incluindo 5 teatros, 5 estúdios de ensaio, 2 auditórios, 4 restaurantes, 6 bares e numerosas lojas de recordações. Alguns pormenores da obra, nomeadamente no seu interior, não foram acabados segundo os seus planos. Hudson nunca chegou a visitar o edifício, mesmo depois de se ter reconciliado com a fundação da Ópera de Sydney nos anos 1990, mais tarde o seu filho Jean, também arquiteto, ter feito a renovação do interior do edifício, aproximando-o mais daquilo que o pai tinha projetado. 2. Templo de Lotus, Índia. Entre todas as obras famosas, o Templo de Lotus indiana pode ser considerada a obra mais bela do mundo. O templo foi um projeto feito pelo arquiteto Faribor Saba e trata-se de um templo erguido para uma religião monoteísta chamada Fé Bahá'í, que tem como foco pregar a união espiritual. A ampla sala central possui 9 acessos. Eles simbolizam, justamente, a possibilidade da junção harmoniosa de pessoas de diferentes crenças por um mesmo propósito, o da paz. Todas as casas de adoração bahá'ís, incluindo o Templo de Lotus, compartilham certos elementos arquitetônicos, alguns dos quais são especificados pelas escrituras bahá'ís. Abd-el Bahá, o filho de quem fundou a religião, estipulou que uma característica essencial é de que existisse uma forma circular de 9 lados. Inspirado pela flor de lótus, é composto por 27 pétalas em 9 lados. Embora atualmente todas as casas de adoração bahá'ís no mundo tenham uma cúpula, esta não é considerada uma parte essencial de sua arquitetura. As escrituras bahá'ís também estabelecem que não deve haver fotos, imagens ou estátuas dentro da casa de adoração, e que nenhum púlpito ou altar seja utilizado. As 9 portas do Templo de Lotus abrem para o hall central com capacidade para 2.500 pessoas, e sua superfície é feita de mármore branco. O mármore branco provém da montanha Penteli na Grécia, o mesmo com que muitos dos monumentos antigos foram construídos e também muitos outros templos bahá'ís. A casa de adoração, junto com 9 lagos e jardins ao seu redor, somam cerca de 105.000 metros quadrados. O local está na vila de Bapur, no território da capital nacional de Delhi. O arquiteto é um iraniano, que vive agora no Canadá, chamado Faribor Saba. Em 1976 ele foi convidado para projetá-lo, mais tarde supervisionou a construção.
No processo, também construiu uma estufa para estudar que plantas seriam mais adequadas para o lugar. A maior parte dos fundos necessários para comprar o terreno foram doados por Ardeshir Rustampur de Hyderabad, Índia, que deu suas economias de uma vida inteira para este propósito, em 1953. Desde sua inauguração à adoração pública em dezembro de 1986, a Casa de Adoração Bahá'í em Nova Delhi tem, até a data do fim de 2002, atraído mais de 50 milhões de visitantes, fazendo-lhe um dos edifícios mais visitados do mundo. Seus números de visitantes durante aqueles anos ultrapassaram aqueles da Torre Eiffel e do famoso Taj Mahal. Em dias sagrados hindu, ele atraiu 150 mil pessoas, e ele dá boas-vindas a 4 milhões de visitantes todos os anos, aproximadamente 13 mil diários ou 9 a cada minuto. Kaufman Residence ou Falling Water, Pensilvânia. A Casa da Cascata é outra obra magnífica e sua edificação foi projetada por Frank Lloyd Wright. A residência é localizada na região de Laurel e Glens e é considerada patrimônio histórico dos Estados Unidos. A obra ficou famosa por suas amplas estruturas em balanço, algo muito inovador para a época da sua projeção. Dessa forma, acabou se tornando que o natural e o artificial podem ser sim, colocados lado a lado, em harmonia. O edifício foi projetado em 1934 pelo arquiteto Frank Lloyd Wright, considerado o introdutor da arquitetura moderna no seu país, e construído em 1936 no sudoeste rural da Pensilvânia. No entanto, a sua principal característica é o facto de ter sido erguida parcialmente sobre uma pequena queda de água, servindo-se dos elementos naturais ali presentes, como pedras, vegetação e a própria água, como constituintes da composição arquitetônica. Assim como várias outras obras de Wright, foi construída com materiais experimentais para a época. O proprietário era o homem de negócios Edgar Kaufman Sr., cujo filho Edgar Jr. fora aluno de arquitetura de Wright. Foi construída no meio de um bosque, no interior de uma propriedade da família. Originalmente utilizada como residência de veraneio da família, a casa hoje é um museu. Foi designada, em 23 de julho de 1974, um edifício do Registro Nacional de Lugares Históricos, bem como, em 11 de maio de 1976, um marco histórico nacional. Em 15 de maio de 1994 foi incluída na lista dos marcos históricos da Pensilvânia. A Casa da Cascata e uma seleção de outras 7 propriedades de Wright foram inscritas na lista de Patrimônio Mundial sob o título A Arquitetura do Século XX de Frank Lloyd Wright em julho de 2019. 4. Museu de Arte de São Paulo, MASP. O MASP é um museu flutuante, elevado, um prisma suspenso onde se concentram as obras de arte e o acervo. Separado pelo famoso vão livre, o MASP ainda conta com um restaurante, teatro e outras áreas destinadas a atividades culturais e até, eventualmente, oficinas e workshops. Projetado por Lina Bobardi, os 3 espaços do MASP são divididos em uma área de livre acesso ao povo, ladeado por espelhos d'água, o andar superior, em concreto armado e com amplas fachadas de vidro, e o inferior, como mencionado antes, escondido sob a terra. O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, mais conhecido pelo acrônimo MASP, é um centro cultural e museu brasileiro concebido em 1947 e idealizado pelo jornalista paraibano Assis Chateaubriand com o crítico de arte italiano Pietro Bardi. Situado desde 7 de novembro de 1968, na Avenida Paulista, cidade de São Paulo, estado homônimo, em um edifício projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi para ser sua sede, é considerado uma das mais importantes instituições culturais brasileiras. É conhecido pelo vão de mais de 70 metros que se estende sob 4 enormes pilares. Concebido pelo engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, o edifício é considerado um importante exemplar da arquitetura brutalista brasileira, sendo tombado pelas 3 instâncias de proteção ao patrimônio: IFAM, CONDEFAAT e COMPRESPRE.
Instituição particular sem fins lucrativos, o museu foi fundado em 1947. Ao longo de sua história, notabilizou-se por uma série de iniciativas importantes no campo da museologia e da formação artística, bem como por sua forte atuação didática. Foi também um dos primeiros espaços museológicos do continente a atuar com perfil de centro cultural, bem como o primeiro museu do país a acolher as tendências artísticas surgidas após a Segunda Guerra Mundial. O MASP possui a mais importante e abrangente coleção de arte ocidental da América Latina e do Hemisfério Sul, em que se notabilizam sobretudo os consistentes conjuntos referentes às escolas italiana e francesa. Possui também extensa seção de arte brasileira e pequenos conjuntos de arte africana e asiática, artes decorativas, peças arqueológicas, etc., totalizando aproximadamente 8.000 peças. O acervo é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Também abriga uma das maiores bibliotecas especializadas em arte do país. É o museu mais visitado do Brasil e frequentemente listado entre os melhores do mundo. 5. Museu do Amanhã, Rio de Janeiro. O Museu de Ciências Interativo faz parte de um projeto de revitalização que trouxe para o Brasil um projeto de um dos melhores arquitetos do mundo. O projeto arquitetônico do Museu do Amanhã é de autoria de Santiago Calatrava em parceria com o escritório local Rui Rezende Arquitetura. O prédio conta com 15.000 metros quadrados de área construída, 20 metros de altura e 330 metros de comprimento. Além de ser uma obra de incrível beleza arquitetônica, o Museu do Amanhã também se destaca pela arquitetura sustentável. Uma curiosidade, em 2018, o Museu do Amanhã ganhou o Leading Culture Destinations Awards, considerado o Oscar dos museus. O antigo pier desativado passou a abrigar uma construção pós-moderna, orgânica e sustentável que, atualmente, é um ícone da identidade local e cultural da cidade do Rio de Janeiro. A proposta da instituição é ser um museu de artes e ciências, além de contar com mostras que alertam sobre os perigos das mudanças climáticas, da degradação ambiental e do colapso social. O edifício conta com espinhas solares que se movem ao longo da claraboia, projetadas para adaptar-se às mudanças das condições ambientais. A exposição principal é majoritariamente digital e foca em ideias ao invés de objetos. O museu tem parcerias com importantes universidades brasileiras e instituições científicas globais e coleta de dados em tempo real sobre o clima e a população de agências espaciais e das Nações Unidas. A instituição também tem consultores de várias áreas, como astronautas, cientistas sociais e climatologistas. Como uma das âncoras do projeto de revitalização urbana chamado Porto Maravilha, o museu recebeu, em 2015, como doação antes de sua inauguração, a escultura Puffed Star II, do renomado artista norte-americano Frank Stella. O trabalho consiste de uma estrela de 20 pontas e 6 metros de diâmetro que foi instalado no espelho d'água do museu, em frente à Baía de Guanabara. A escultura metálica, antes da doação para acervo permanente a céu aberto do museu, esteve em exposição na cidade de Nova York. Um dos objetivos da construção do museu foi fortalecer a identidade cultural e internacional da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Cristo Redentor sempre foi muito conhecida pelas suas praias e eventos, como o Carnaval, mas havia a necessidade do fortalecimento da paradiplomacia cultural. Que lugares sensacionais! Gostei de todos eles, mas o que eu fiquei com mais vontade de conhecer foi o Museu do Amanhã. É muito incrível essa mistura de museu com modernidade e ainda por cima fica em uma cidade com praia, então acaba sendo 2 passeios em um só, misturando cultura com lazer. Agora me conta aí nos comentários. Qual desses lugares você mais tem vontade de conhecer ou caso já os visitou, fala como foi a experiência. Muito obrigado por assistir, se curtiu deixa o like e compartilha. E se inscreva para não perder os próximos vídeos aqui do Bugamente. Até mais!